ンロの技使わせてもらうぜ。 Salve galera, Elson aqui na área para mais uma novidade pro canal. Agora eu vou começar a trazer as análises de cada lançamento de capítulo de Jujutsu Kaisen, um dos meus melhores mangás, um dos meus melhores animes, tá no meu top 3 animes e é uma honra trazer aqui pra vocês. Eu só assisti o anime, mas nessas séries resolvi ler o mangá e quero trazer aqui pro canal também os comentários de cada capítulo que tá saindo recentemente de Jujutsu Kaisen. Então vou comentar agora sobre o capítulo 210 de Jujutsu Kaisen. Então se você não leu o mangá e não quer spoilers, pode ir embora desse vídeo. Agora se você não liga para spoilers ou se você tá acompanhando o mangá e quer bater um papo sobre esse capítulo, fica aí no vídeo que vai ser uma honra. Lembrando que esse capítulo, o 210, ele se passa antes, pelo que dá a entender, ele se passa antes do capítulo 202 ao 208. O que acontece nesses capítulos? É o episódio, é aquele momento onde o Kenjaku invade a barreira do Tengen, luta lá contra os dois que estavam protegendo o Tengen e acaba vencendo, né? Então, esse episódio, esse capítulo 210, ele acontece antes daquele acontecimento, só para situar você. O capítulo ele começa com duas crianças sendo alimentadas por uma maldição e que até o momento nós não sabemos quem são essas crianças. E lembra que no capítulo 209 ele é encerrado com os soldados chegando ali onde está o Megumi, o Itadori, a Ange e o palhaço lá que eu esqueci o nome dele agora. E aí nós temos agora a continuação dessa cena. E na verdade não é nem mostrada a luta do Megumi, do Itadori e da sua turma contra esses soldados. Afinal de contas, nós sabemos que ia ser fichinha pra eles, né? E ali a luta já aconteceu, a cena que nos é apresentada, a luta já aconteceu. E eles estão com um soldado meio que... como é que eu posso falar? Qual que é a palavra que fugiu agora? Questionando ele. Tem uma palavra agora... interrogando ele naquele momento. Enquanto eles conversam ali com aquele soldado, tiram informações dele, e aquele soldado é um soldado japonês, né? Por isso que eles conseguem conversar com ele. O Megumi ele se questiona sobre esse plano do governo de usar a energia amaldiçoada como uma energia alternativa. E a portadora do anjo, ela diz assim, nossa, como que o Japão nunca pensou em fazer isso? E o Megumi logo dá a resposta, porque afinal de contas ele é muito inteligente. Ele pega e fala, bom, quem manda no Japão é o alto escalão Jujutsu, então eles nunca que eles iam aceitar isso. E o Megumi, como ele não é burro nem nada, ele já pesca a ideia do Kenjaku, que é a ideia de usar os soldados como uma fonte de geração de energia amaldiçoada para o plano dele. Então não tem nada a ver de energia alternativa. Isso é só um blefe, né? É um blefe que fala? É só uma enganação do Kenjaku para os governos. Na verdade, o plano dele é, como já foi revelado para nós nos capítulos anteriores, é que quando os soldados morrem, eles liberam energia amaldiçoada, que todo mundo libera ao morrer, e isso ia ajudar no plano dele para alcançar aquele teto de energia amaldiçoada que ele queria. Cara, aí do nada o Itadori, ele pega e lança, vamos salvar os soldados, eu vou salvar os soldados. E o Takaba, que é aquele palhaço lá que tá com eles, ele fala, como assim salvar os soldados, mano? Como assim? Os caras estão dispostos a aprender, a explodir a gente e tal, e você quer salvar os soldados? E o Itadori não quer nem papo. E o Megumi fala assim, bom, se a gente salvar os soldados, não vai ser gerada aquela energia amaldiçoada. Agora, se a gente não salvar os soldados, aí o plano do Kenjaku vai dar certo mesmo. E, só um detalhe aqui, abre parênteses, se nós sabemos que o Kenjaku já foi lá na barreira do Tengen, já foi lá encontrar o Tengen, ou seja, o plano dele já deu certo. Ou seja, o que a gente está vendo agora do Itadori, do Megumi, de querer salvar os soldados, provavelmente não vai dar certo. Porque afinal de contas, o plano do Kenjaku, o nível de energia amaldiçoada já aconteceu. Né? Então, o que vai acontecer com esse plano do Itadori, do Megumi, de salvar os soldados, nós não sabemos. Mas provavelmente, até agora no momento, provavelmente vai dar errado. A Anjo, então, ela diz que não vai salvar os soldados. Né? E que muita gente... E por quê? Porque muita gente já morreu, ou seja... o plano do Kenjaku praticamente já deu certo. Segundo a Anjo, não ia adiantar nada colocar a vida dela e da portadora dela em risco por soldados, por uma coisa que não vai dar nenhum resultado, que não faz sentido. E o Itadori, mano, ele lança assim, e daí? Porra, e daí? E daí? Ele quer salvar as pessoas, ele quer salvar os soldados. E aí o Megumi, ele acha até estranho. E a Anjo, ela continua argumentando ali, e o Itadori continua teimando na ideia de salvar os soldados. O Itadori diz... E aí, cara, vem uma fala interessante. O Itadori diz assim que nunca confiou em nenhum deles. E no mangá, o nenhum deles está em negrito.
Como assim nenhum deles? E o Megumi acha super estranho, porque, afinal de contas, o Itadori não é assim. O Itadori que nós conhecemos é um Itadori que gosta das pessoas, é um Itadori que cria simpatia rapidamente pelos outros, até por monstros, maldições, ele já criou esse tipo de simpatia e empatia. Ele se preocupa, ele quer salvar as pessoas, então o Megumi acha estranho esse comportamento do Itadori. Por que ele tá falando isso? E a portadora do anjo, ela pergunta, a portadora do anjo, não o anjo, a portadora do anjo, ela pergunta, com quem você tá falando? Comigo ou com o anjo que habita em mim? E do nada, nós somos tirados dessa cena e somos levados para uma cena onde tem um soldado perfurado por um anzol. Esse anzol é uma vara de pescar que está sendo segurado por uma maldição que está usando o soldado ali como isca para pescar peixes e para dar esses peixes para pequenas maldições. Mano, bizarro, mas é Jujutsu Kaisen. E aí já corta novamente pro Itadori e o Megumi correndo, ou seja, eles já colocaram em prática o plano do Itadori de salvar os soldados, e enquanto eles correm ali, o Megumi pergunta, pô cara, por que você falou daquele jeito? Quando você falou assim, que você não confia em nenhum deles, você quis dizer, não o Tabaka e a portadora do anjo, que eu esqueci o nome dela agora, mas você quis dizer o anjo e o Sukuna, né? Pra você ver como que o Megumi ele é inteligente, ele pega as coisas rápido, cara. E de fato, pelo que dá a entender, pelo que eu entendi, são esses dois que o Itadori não confia. Quando ele fala assim, eu não confio em nenhum de vocês, ele tá rebatendo uma fala da anjo, daquela entidade que tá dentro daquela moça. E lembrando que o Itadori ainda tá bem embolado, cara, com aquela situação lá em Shibuya, onde o Sukuna tomou conta do corpo dele e ele devastou, matou ali milhares de pessoas, inclusive até o próprio... esqueci o nome dele agora, aquele que tem a fala amaldiçoada. Então assim, aquela cena, aquele acontecimento deixou ele muito bolado, a ponto dele até querer desistir e pedir pros parceiros dele matarem ele. Então assim, o Itadori, ele tá bem bolado com isso, ele de fato não confia no Sukuna, e não só no Sukuna, mas em qualquer outra entidade que também esteja usando o corpo de uma outra pessoa, assim como o Sukuna está dentro do corpo dele, que ela... Depois dessa fala do Itadori com o Megumi, já corta pra uma cena, ou melhor, pra uma lembrança de um pensamento de uma pessoa, dando continuidade para aquela primeira cena lá do capítulo onde tinha aquelas duas crianças sendo alimentadas por uma maldição. E essa voz, essa lembrança fala assim, olha, por mais de um ano eu fui alimentado por essa criança. Ou melhor, por mais de um ano eu fui alimentado por essa maldição. E nós sabíamos que essa maldição não era nossa mãe, mas ninguém falava nada. Por quê? Porque toda vez que uma criança resmungava, chorava, fazia birra, a criança desaparecia. E aí vem pra cena, né, onde essa criança, ela segue um cachorro. E quando ela segue um cachorro, aparentemente alguém vê aquela criança perdida, abandonada e chama a polícia. Aparentemente essa criança foi salva porque ela viu esse cachorro e seguiu esse cachorro. E aí, seguindo os frames ali da imagem do mangá, do capítulo, nós vemos que esse cachorro é o cachorro do Megumi, criança que estava caminhando com o Satoru Gojo, né? Ou seja, ao passar ali aquelas cenas, nós vamos perceber que aquela criança, que ela vai falar assim, olha, eu sentia que meu destino era um dia ou outro encontrar você novamente. Você quem? O dono daquele cachorro, que salvou ela. E que ela se tornaria digna de salvar outras pessoas ao lado dele, assim como ele, com aquele cachorro, salvou ela quando ela era criança. E aí é revelado para nós quem é essa criança. Essa criança é a Kuruzu, a portadora do anjo. E o Megumi, ele pergunta pro Itadori, né? Ou seja, ele fala assim, olha Itadori, essa sua fala com a Kuruzu, que é a portadora do anjo, não foi legal, porque você geralmente se preocupa com o sentimento das pessoas. E o Itadori, ele dá um outro motivo pelo qual ele falou aquilo que nós não sabemos bem se é o real motivo, enfim. Mas ele fala o seguinte, olha, eu não quero uma substituta para Nobara. Desde quando eu me reuni com vocês, e quando ele fala isso, eu entendo que ele está falando do Megumi, ele próprio, Itadori, a Kuruzu, que é anjo, e o Tabaka. E ele fala assim, olha, desde quando eu me reuni com vocês, eu fiquei pensando nisso, eu não quero uma substituta pra Nobara. E pô, cara, o Megumi, ele fala, não tem nada a ver isso aí, não tem nada a ver. Aí o próprio Itadori, ele pensa e fala, pô, vou me desculpar. E nisso que ele fala que ele vai se desculpar, a Kuruzu, né, a portadora do anjo, aparece ali diante deles, questionando, você tem algo pra me falar? E o fato da Kuruzu estar ali significa que ela não seguiu o conselho do anjo, né, daquela entidade que está dentro dela, porque pelo anjo não salvava ninguém. Só que a Kuruzu aparecer ali significa, junto com o Tabaka, significa que eles também vão ajudar o Itadori e o Megumi a salvar os soldados. E aí a gente se questiona, será que ela foi salvar os soldados porque realmente ela quer salvar pessoas?
ou porque ela quer estar perto do Megumi, que é o que salvou ela quando ela era criança. Enfim, um geral sobre o capítulo. Foi um capítulo calmo. Eu acho um pouco assim broxante, um pouco desmotivador quando saem esses capítulos sem muitas informações, sem lutas, sabe? Parece que dá uma patinada e a gente tem que esperar mais uma semana, às vezes um pouquinho mais de uma semana, para um próximo capítulo. E eu confesso pra vocês que esperar um tantinho assim, né, que é o que sai em cada capítulo de mangá, é muito difícil, cara. É mais difícil do que esperar um episódio semanal de um anime, né, porque parece que no episódio tem muito mais informações. Já no mangá, cada capítulo que sai semanal, ou às vezes 15 dias, às vezes mensal, às vezes é um capítulo que não entrega tanto. E eu senti isso desse capítulo. Parece que foi um pouco desmotivador, um pouco broxante, eu esperava mais, sabe? Não vejo a hora que volta lá pro Kenjaku pra ver o que aconteceu, pô. O GG, Atakami, eu esqueci, é GG, a autora aí, ou o autor de Jujutsu Kaisen. Ajuda a gente, pô, ajuda a gente. Mas enfim, esse tipo de capítulo eu sei que ele é um capítulo bom para aprofundar alguns personagens. No caso, esse capítulo ele veio para aprofundar um pouco sobre o passado aí da Kuruzu, da Portadora do Anjo. Talvez seja uma personagem que vai ter grande importância agora até o final da obra. E também, né, aprofundar não só a relação e o passado dela, mas a relação dela com o Megumi e revelar um pouquinho disso pra nós. É isso aí, espero que você tenha gostado dessa nossa conversa aqui. Deixa aí nos comentários o que você acha que vai acontecer no próximo capítulo. Eu acho que Jujutsu Kaisen, os capítulos são um pouco imprevisíveis, não dá pra prever muito o que vai acontecer, do nada corta pra umas cenas, aí tá voltando pro passado, coisa pro futuro e tal. Mas deixa aí o que você acha que vai acontecer nos próximos episódios. E sobre a Nobara? Você acha que ela tá viva ou que ela morreu? Eu acho que ela tá viva. Tudo indica que ela está viva pelas falas que aconteceram logo após lá a luta deles, onde ela foi gravemente ferida. E é isso, galera. Muito obrigado. Você que não é inscrito, por favor, se inscreva. Eu tava vendo as estatísticas aqui do canal. 80% das pessoas que estão acompanhando os meus vídeos não são inscritos. Então, pô, se inscreve aí. Ajuda esse canal a crescer, me ajuda você se inscrevendo, você curtindo, comentando, me incentiva muito a continuar com esse canal. E pô, cara, comenta aí nos comentários, deixa aí nos comentários sobre os animes, as suas ideias, as suas teorias, aquilo que você gostaria de ver. Eu gosto muito de falar sobre animes e às vezes eu sinto falta de conversar isso com alguém, por isso que eu tô partilhando aqui no YouTube, que eu quero encontrar a galera que curte também Jujutsu Kaisen e outras obras que eu estou acompanhando. Logo mais quero trazer outros mangás, webtoons, manhwas que eu estou lendo e trazendo para poder trazer aqui e bater esse papo com vocês. Muito obrigado, tamo junto, até a próxima.